Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira live de 2022, aula de escrita, como escrever redações em inglês. Você que não sabe como começar uma redação em inglês ou que tem muita dificuldade nesse tipo de atividade, nessa live eu vou explicar do zero o passo a passo para que você escreva redações de alta performance, seja para exames de proficiência, seja para suas aulas de inglês, vestibular, quem for prestar aí o vestibular e precisa escrever alguma redação em inglês, ou até mesmo algum tipo de mestrado. Essa vai ser a live perfeita para você. Então, na nossa primeira live de aula de escrita, nós vamos comparar alguns modelos de redação, né? Redações de opinião em inglês, ver porque algumas dessas são eficazes ou porque elas não são eficazes. Não deixe de compartilhar este vídeo, compartilhar essa live, deixar as suas perguntas. Eu vou interagir com vocês, né, durante a live, né? Você pode tirar qualquer dúvida sobre o vocabulário em inglês. E sem muita delonga, vamos direto ao ponto. O que nós vamos ver nessa live de hoje? Nós vamos falar sobre Essay Organization, que seria como organizar a sua redação. O que vai na redação? Introdução, corpo principal, conclusão, como você pode organizar cada uma dessas partes da redação. Vamos falar também de body paragraphs, ok? Então, o que vai no corpo da sua redação. Muita gente sabe, né, que escreve ali dois parágrafos principais, mas fica aquele embaralhado, assim, né, de texto, não sabe como começar o parágrafo, como terminar, o que vai aonde. Então, nós vamos ver a estrutura mais adequada para uma redação argumentativa. Developing an argument, então como desenvolver, né, a sua opinião, os pontos que você quer defender ali na sua redação, os principais argumentos, né, que você vai utilizar. E também vamos apontar ali o uso de linking words, que seriam lá as palavras que vão conectar um parágrafo com outro ou uma frase com a outra. E dessa forma você vai ter um produto final coerente, coeso e com grande possibilidade de aprovação ou uma nota adequada que você precisa tirar ali para alguma prova de proficiência. Esses são os principais tópicos de hoje. Vamos ver quem está aí. Não deixe de interagir ali no chat, deixar as suas perguntas. Eu vou observar ali o máximo que eu puder durante a live para tirar qualquer dúvida. Então vamos nessa, vamos começar então. Nós vamos começar vendo um modelo de redação, né, argumentativa, que você pode considerar ali um modelo no formato acadêmico, com um vocabulário claro, bem definido. O que você esperaria de um aluno em um nível mais avançado, ou talvez um intermediário assim bem forte, que está ali aprendendo inglês. O objetivo de ler essa redação é entender os principais pontos, entender onde vai cada uma dessas regras, né, cada uma dessas fórmulas, para que você consiga esclarecer ali a sua ideia, a sua opinião com bastante eficiência. Essa vai ser uma redação sobre body language, né? Então vamos falar ali sobre linguagem corporal. Então body language, linguagem corporal. E alguns pontos que eu quero que você preste atenção enquanto nós estivermos lendo essa redação em inglês, né? Porque antes de começar a escrever, nós precisamos compreender a linguagem, né? Eu quero que você preste atenção nas seguintes perguntas, né? O que eu quero que você compreenda ali deste texto, para que a partir disso a gente consiga criar o nosso próprio modelo de redação. Então, read the model,
What did you find out about these words according to the essay? Então, leia o modelo. O que você descobriu sobre essas palavras de acordo com a redação, né? Então, aqui nós temos vários tópicos que nós vamos encontrar na redação. Eu quero que você seja capaz de me responder ou de me explicar o que você aprendeu através do texto sobre os seguintes tópicos. Então, primeiro, nós temos aqui facial expressions in Italy, Spain and Asian countries. Então, o que a redação diz sobre expressões faciais nos seguintes países? A Itália, Italy, Spain, Espanha, and Asian countries, e países asiáticos. Você conhece o tipo de expressões faciais mais comuns, ou como as pessoas nesses países costumam expressar seus sentimentos, as suas emoções, através, né, de expressões faciais? É isso o que nós queremos descobrir nesta redação. O segundo tópico, eye contact in the United States and Latin America. Então, contato visual, eye contact, nos Estados Unidos, in the United States, e na América Latina, and Latin America. Como será que os americanos ou as pessoas na América Latina costumam se comunicar ou costumam entender, né, o contato visual? Será que eles se sentem confortáveis fazendo isso? Será que eles fazem isso com segurança? Será que existe ali uma diferença entre o contato visual com pessoas próximas ou pessoas mais distantes? É isso que nós queremos aprender através do texto. O tópico número 3, shaking the head from side to side in different countries. Então, né, o shaking, né, de balançar, balançar a cabeça from side to side, né, de um lado para o outro, in different countries, então em países diferentes. Será que todos os países do mundo entendem o balançar de cabeça de um lado para o outro da mesma forma? Será que significa uma coisa em um país ou significa outra em outro país? É isso que a redação vai nos contar. Então a gente precisa descobrir quando nós formos ler o texto. A shrug with the shoulders in Western cultures. Então, shrug, né, que é aquele movimento assim de ombros, né? Então, um movimento de ombros nas culturas do Ocidente, Western cultures. O que será que esse chacoalhar de ombros significa nas culturas dos países, né, ocidentes, de acordo com a redação? The thumbs up gesture in Iran and Iraq. Então, o gesto de thumbs up, né, que é aquele gesto do joinha, no Irã e no Iraque. O que será que significa? Forming the letter O with the thumb and index finger together in different countries. Então, forming the letter O, formar a letra O. With the thumb, né, este dedo aqui, and index finger, né, o dedo indicador. Então, formar a letra O desta forma, juntando, né, esses dois dedos em diferentes países. O que será que significa no Japão? O que será que significa no Brasil? Será que tem um sentido diferente? E por último, physical contact in the United States. Então, como é que os americanos lidam ali com o contato físico? Vamos descobrir lendo a redação juntos e ao mesmo tempo discutindo ali a estrutura dessa redação. Por que a redação que nós vamos ler em seguida é um bom exemplo de redação argumentativa, né, em inglês? Vamos ver. Então nós temos aqui, para começar, o título da nossa redação, Body Language, né, linguagem corporal. E vamos ver aqui a primeira parte. Communicating effectively in a new country and in a new tongue requires more than just learning
the language. Então, comunicar-se, né, eficazmente, né, em um novo país e em um novo idioma demanda mais do que aprender um idioma. Non-verbal communication, including body language, is equally important. Então, a comunicação não verbal, incluindo linguagem corporal, é igualmente importante. Então, equally de igualmente, non-verbal de não verbal. A person's facial expressions, bodily gestures, and physical attitude transmit powerful messages that go beyond words. Então, as expressões faciais, os gestos do corpo, né, ou a linguagem corporal, a atitude física das pessoas transmitem mensagens poderosas. Então, transmit powerful messages, né, transmitem mensagens poderosas that go beyond words, que vão além das palavras. Therefore, então, entretanto, anyone who intends to live, work, or study in another country should learn the body language of that culture. Então, qualquer pessoa que pretende viver, trabalhar ou estudar em um outro país deve aprender a linguagem corporal daquela cultura. Então nós temos aqui, né, a palavra intend, é um falso cognato, né, uma palavra que quando nós escutamos em inglês, nós associamos com uma certa palavra em português que pode significar uma certa coisa, só que no idioma inglês tem um significado completamente diferente do português. Então, intend, a gente já pensa em entender, né? Ou então, mas aqui significa, né, de pretender, né? Demos ali, então, uma continuação. Including the acceptable ways to use the face. Então, incluindo as maneiras aceitáveis de usar a face, né, o rosto. Gesture with the body, né, os gestos, né, através do corpo. And make physical contact. E de fazer, né, o contato físico. Então, essa aqui é a primeira parte da nossa redação. Seria a nossa introduction, né? Ou a introdução. A introdução, então, ela vem com esse papel de trazer ali o interesse para o leitor, né? Você precisa prender a atenção do leitor através da sua introdução, onde você vai apontar ali o tema que vai ser discutido, e onde você vai colocar ali um contexto social sobre o que você está escrevendo. Então, como aquele assunto, né, do qual você vai escrever, ele vai influenciar o mundo, né, ou por que ele é relevante para o mundo. Dentro da introdução, nós temos um elemento que vai ser muito importante para a sua redação, que é o thesis statement. Então, o que seria o thesis statement? É uma técnica que você vai introduzir ali, né? No final da introdução, então tem um parágrafo que vai ser dedicado à introdução. O thesis statement vai ser a última frase da sua introdução, onde o autor ele vai ditar ali o poder, o objetivo que ele vai ter ali durante a redação. O que pode ser a opinião que você tem sobre um certo assunto, se você concorda ou discorda com alguma coisa. Em outros tipos de redação, o que você pretende apontar. Então, vantagens ou desvantagens sobre alguma coisa, sobre algum problema.
Você também pode, em algumas provas, né, como o IELTS, discutir opiniões opostas sobre o mesmo assunto. Então, algumas pessoas acreditam que a melhor coisa é A, outras pessoas acreditam que a melhor coisa é B. Discuta, né, os dois lados. Então, o objetivo da sua redação, né, a forma como você vai se posicionar, ou os pontos que você quer trazer na sua redação, ele se encaixa nessa parte da redação que nós chamamos de thesis statement. E muitas pessoas, muitos alunos que passam né, pela minha sala de aula, ou que estão sempre se preparando para esses exames, ignoram essa parte que é muito importante para a redação. Então você não entende que objetivo aquele aluno tem, onde ele quer chegar com o texto. Muitas pessoas colocam listas e listas e listas de ideias ou de exemplos, mas se a sua introdução não tem o thesis statement, ela falta ali um propósito, né? O que você quer atingir, qual o objetivo que você quer atingir com aquela redação. E como o thesis statement é relevante aqui, né, nessa redação sobre body language. Nessa primeira parte, este autor, né, ele usou uma técnica que nós chamamos de técnica funil para introduções, né? O que é essa técnica funil? Ela vai de frases sobre o tema que são muito gerais, e a cada frase concluída, você encontra uma frase que vai afunilando ali aquele tema. Vai deixando ele mais e mais e mais e mais específico até você chegar ao ponto principal que você vai abordar. Então, eu posso decidir começar a escrever uma redação sobre o tema saúde. Mas o tema saúde, ele é muito complexo, ele é muito diverso. Tem várias temáticas, né? Tem vários tópicos que a gente pode elaborar sobre o tema saúde. Então, com a técnica funil, você começa com uma frase que é muito geral, aí você vai, né, limitando e dizendo para o seu leitor o que exatamente sobre o tema saúde você vai abordar. O tema da nossa redação é body language, né? É linguagem corporal. Na primeira frase, né, o autor disse que uma comunicação eficiente em um novo país, em um novo idioma, demanda muito mais do que aprender um idioma. Tá vendo que como nessa frase aqui, né, na primeira frase do texto, não é muito claro que nós vamos falar sobre exatamente a linguagem corporal? Ele começou com uma frase bem geral, né, que é sobre como se comunicar com eficiência em um novo país. E nós sabemos que isso vai acontecer com algo que é além do que só um novo idioma. Então, ele está dando ali umas dicas, né, do que aquela redação vai ali discutir, porém, ele não está sendo super específico ainda. Agora ele vai para uma segunda frase, onde ele vai, pelo funil, né, delimitar ainda mais o tema da redação. Então, a comunicação não verbal, incluindo linguagem corporal, é igualmente importante. Agora, na segunda frase, que nós temos ali uma indicação de que o tema, né, de comunicação eficiente em um novo país vai se dar através de comunicação não verbal, mas especificamente, né, incluindo ali a linguagem corporal. Então essa é a técnica funil. Você começou com um tema assim super geral, super aberto, aí você vai deixando ele cada vez mais específico até o final da sua introdução. Vamos ver a terceira frase, ó. A person's facial expressions, bodily gestures and physical attitude transmit powerful messages that go beyond words. Então aqui ele falou sobre linguagem corporal. Nessa terceira frase, ele já começa a dar exemplos de que tipo de linguagem corporal nós vamos discutir ali nessa redação, né? Então ele falou sobre expressões faciais, gestos do corpo, atitude física e como essas três coisas transmitem uma mensagem poderosa. Então aqui começou com comunicar-se com eficácia. Na segunda frase,
fazendo o uso de linguagem corporal. Na terceira frase, exemplos de que tipo de linguagem corporal nós estamos falando. Essa é a técnica funil, e qualquer introdução, né, que você for começar ali sobre qualquer assunto, é uma técnica eficiente para você ir apresentando ali o tema para o seu leitor. Depois dessas 3 frases, nós vemos com o thesis statement. Então agora o autor vai nos dizer o objetivo que ele tem com aquela redação, a opinião dele, ou que ideia que ele quer defender. Então, neste caso, entretanto, qualquer um que pretende, né, morar, viver, estudar em outro país, deve aprender, né, a linguagem corporal daquela cultura, incluindo as formas aceitáveis de usar a face, gestos do corpo e de como fazer contatos físicos. Então eu entendo que nos próximos parágrafos ele vai me provar que aprender linguagem corporal em uma outra cultura, através, né, do rosto, da linguagem corporal e do contato físico, é uma forma, né, eficaz de comunicação. E aqui você poderia substituir para qualquer tipo de enunciado, né? Em algumas provas ele vai pedir para você dizer se você concorda ou concorda. Então esse é o momento que você colocaria ali a sua opinião. Em outras, ele vai querer que você discuta as causas de problemas e possíveis soluções. Você pode colocar ali, né, no seu thesis statement que é isso que você se propôs a fazer com a sua redação. Isso vai mudar de acordo com o enunciado da atividade, do exercício ou da prova. E aqui você tem uma introdução com um bom número de palavras, com um tópico muito bem estabelecido, né, através da técnica funil, que são 3 frases que vão especificando ali o tema da sua redação. E por último, o thesis statement, né, que é a frase que vai dizer para o seu leitor o que você pretende argumentar naquela redação. Alguma dúvida até o momento? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas, alright? E quem está entrando aqui no Instagram, não deixem de vir para o YouTube para você ver minha lousa, ver o material, né, que eu estou utilizando, ler aqui o texto comigo e marquem amigos na live aí para vocês tirarem as dúvidas e aprenderem a fazer redações em inglês, ok? Bom, temos a nossa introdução. Agora vamos ver os parágrafos principais, né? Aqui também tem várias técnicas e eu vou desvendar cada uma dessas técnicas com vocês. First, let's consider how people use the human face to communicate. Então, primeiramente, né, vamos considerar como as pessoas usam o rosto humano para se comunicar. Research shows that people everywhere review basic emotions such as happiness, sadness, excitement, and confusion through facial expressions. Então, research, né? Pesquisas mostram que as pessoas por toda parte revelam emoções básicas como felicidade, tristeza, alegria e confusão através de expressões faciais. However, the amount of emotion people are comfortable showing varies from place to place. Então, né, entretanto, porém, né, a quantidade de emoção que as pessoas se sentem confortáveis mostrando varia de lugar para lugar. Take, for example, the extremely expressive faces of people in Italy and Spain. Então, tome, por exemplo, as expressões faciais extremamente expressivas de pessoas na Itália e na Espanha. They are in constant motion and reveal feeling easily and often. Então, né, as pessoas na Itália e na Espanha, através, né, dos seus rostos, os rostos estão em constante movimento e revelam sentimento facilmente e frequentemente. In contrast, né, então ali em contraste, né, ou por outro lado, né, vamos traduzir assim por cima,
The faces of people from Asian countries tend not to reveal feelings as much or as quickly. Então, o rosto de pessoas de países asiáticos tendem a não revelar sentimentos da mesma forma ou tão rapidamente. Então, aqui ele já comparou a forma como pessoas em países diferentes usam o rosto para demonstrar seus sentimentos. Falando que na Espanha e que na Itália, as pessoas usam o rosto de uma forma mais rápida, mais expressiva, enquanto que na Ásia as pessoas tendem a não revelar seus sentimentos através do rosto de uma maneira tão fácil, né, como nesses dois países. Eye contact is a big part of facial expression too. Então, contato visual tem um papel importante para a expressão facial também. In the United States, speakers use their eyes to connect with others. People will look directly into a speaker's eyes to show interest. Então, nos Estados Unidos, os falantes usam seus olhos para se conectar com outras pessoas. As pessoas irão olhar diretamente nos olhos, né, com quem eles estão falando para mostrar interesse. However, if listeners stare at a speaker with unblinking eyes, this can mean that they are bored, distracted, angry, or defensive. Então, porém, se o ouvinte encarar o falante sem piscar os olhos, né? Então nós temos ali unblinking eyes, né? Blink de piscar, unblink, né? Os olhos que não piscam. Isso pode significar que eles estão entediados, distraídos, nervosos, ou estão ali muito defensivos, né? In some Latin American cultures, looking down instead of making eye contact or instead of making direct eye contact is a show of respect. Então, na América Latina, nas culturas, né, da América Latina, olhar para baixo, looking down, instead of, né, ao invés de making direct eye contact, ao invés de fazer contato, né, visual direto, is a show of respect. Então, neste caso, o show, né, vem como um sinal. Então, é um sinal de respeito, né, olhar para baixo e não encarar as pessoas quando você estiver ali falando com elas. Este é o primeiro parágrafo principal, né, dessa redação. E aqui, o autor ele não está só escrevendo as primeiras coisas ali que vem na cabeça dele. Esse foi um parágrafo muito bem planejado, através de uma técnica que nós chamamos de topic sentence. O que seria topic sentence? Essa é a primeira frase de um parágrafo. E esta frase ela vai nos dizer o tema, o tópico que está sendo discutido naquele parágrafo inteiro. Dessa forma, quando o leitor ali bater o olho na primeira frase de cada parágrafo, ele consegue ver claramente sobre o que cada parágrafo está falando. E isso vai mudar, né, também de acordo com o tipo de teste, o tipo de exercício que o aluno estiver fazendo. Se for uma redação, né, de vantagens e desvantagens, o topic sentence do primeiro parágrafo principal pode indicar para o leitor, neste parágrafo você vai encontrar as vantagens. Ou então, num segundo parágrafo principal, neste segundo parágrafo você vai encontrar as desvantagens. Então, o topic sentence precisa mostrar para o leitor que tipo de informação ele vai encontrar ali naquele parágrafo. Neste caso, vai ser sempre a primeira frase do parágrafo. Então, first, let's consider how people use the human face to communicate. Então, eu sei que neste parágrafo inteiro eu vou encontrar informações de como as pessoas usam a face para se comunicar. Então, vamos de um tema muito geral, que é a linguagem corporal, para um tema mais específico ainda, né? Que são exemplos do uso de rosto
para a comunicação humana. Depois do topic sentence, nós vamos encontrar support sentences, né? Então, frases que vão dar apoio, né? Que vão ali, né? Reforçar a topic sentence, né? Então, eu preciso ali demonstrar, né? Colocar exemplos, ou então dividir uma experiência pessoal. Então, aqui, primeiro ele fala sobre pesquisas, né? Que mostram os tipos de emoções que a nossa face consegue demonstrar, né? Tem ali um contraste, né? Dizendo que a forma como nós expressamos a nossa emoção, né? Através do rosto, ela vai variar, ela vai mudar de lugar para lugar. E para fazer o meu argumento válido, ele colocou ali vários exemplos, né, de como países diferentes, como as pessoas acabam usando a face, né, para expressar suas emoções. Então, supporting sentences vão ser exemplos, pode ser 3 ideias, né, que você coloca ali para justificar por que você concorda ou discorda com alguma coisa. Aí você vai dividir uma experiência pessoal, você vai dividir ali uma informação encontrada em pesquisa. Isso vai mudar bastante. Mas o importante é sempre essa estrutura, né? Topic sentence, aí depois 2, 3 frases de apoio, né? Para fazer ali o seu argumento válido naquele parágrafo. Vamos ver então o segundo parágrafo principal. The gestures that people make with their heads, shoulders, arms and hands are another important means of communicating. Então, olha lá, mais um exemplo de topic sentence. Lembrando que topic sentence é sempre a primeira frase do parágrafo. Se nesse aqui eu sei que o parágrafo inteiro vai falar sobre o rosto na hora de se comunicar, neste aqui eu sei que nós vamos falar sobre gestos. Gestos que as pessoas fazem com a cabeça, com os ombros, com os braços e com as mãos. Então, vejam como o uso eficiente, né, da topic sentence já informou ali qual vai ser o assunto que vai ser discutido. Então, eu sei que agora vão ter várias frases que vão me explicar essa ideia, né? Então, quais são esses gestos, né, feitos com a cabeça, com os ombros, com os braços e mãos, e o que eles significam em diversos países. Então, vamos ver. In most, but not all countries, shaking the head from side to side means no. And nodding the head up and down means yes. Então, in most, né? Então, na maioria, but not all, mas nem em todos, né, os países, balançar a cabeça de um lado para o outro, né, from side to side, means no, significa não. And nodding the head. Então, nod, vejam como acenar, né? Acenar com a cabeça. Então, acenar com a cabeça up and down, né? Para cima e para baixo, significa sim. Então, no Brasil, né? Na Europa, mexer a cabeça assim significa não. E acenar a cabeça assim, né? De cima para baixo, significa sim. In Bulgaria, the reverse is true. Nodding means no, and shaking the head from left to right means yes. Então, na Bulgária, o contrário é verdadeiro, né? Acenar com a cabeça, né, assim, de cima para baixo, significa não. E sacudir a cabeça de um lado para o outro, né, da esquerda para a direita, significa sim. Não sabia dessa? Você sabia dessa? Deixa aqui nos comentários. A shrug with the shoulders raised and the hands extended with the palms up
has various meanings in Western cultures. Então a shrug, né, que é uma sacudida, com os ombros levantados, né, with the shoulders raised. Então quando você sacode com o ombro assim. And the hands extended with the palms up. Então a mão, né, estendida com as palmas para cima. Aquele emoji, né, que tem um emoji assim, né, no WhatsApp. Tem diversos significados na cultura ocidental. It often shows uncertainty, but it can also mean I'm not interested. Então, geralmente mostra incerteza, mas também pode significar não estou interessado, né? Então, sei lá. Então, tô nem aí. In many cultures, the thumbs up gesture means acceptance and approval. Então, em muitas culturas, né, o polegar, né, esse gesto aqui de like, né, no Facebook, significa aceitação, aprovação, né? Você tá ali dizendo um sim, ok, aprovando algo, né? Inclusive, não deixe de deixar ali o seu like, né? Thumbs up para este vídeo, para esta live. However, in places such as Iran and Iraq, the thumbs up is an insult. Então, porém, né, em lugares como o Irã e o Iraque, esse gesto aqui, né, de thumbs up é um insulto, uma ofensa. Similarly, in North America and many European countries, então, igualmente, na América do Norte e em muitos países europeus, raising the hand with the thumb and index finger together, então, levantar a mão com o polegar e o dedo indicador juntos, so that they form the letter O, né? De forma que eles formem a letra O, means everything is okay, né? Então significa que está tudo ok. Ok, a gente usa esse gesto também. However, in France and Belgium, the gesture means zero or worthless. Então, porém, na França e na Bélgica, este gesto significa o número zero ou a palavra worthless, né, que é uma palavra de sem valor. In Japan, the same gesture symbolizes money. Então, no Japão, este mesmo gesto significa dinheiro. And in Russia, Brazil and Turkey, it's an insult. E na Rússia, Brasil e Turquia é um insulto. Acho que, sim, em alguns contextos a gente vê o pessoal usando isso aqui para xingar alguém, né? Mantendo o tópico apropriado para famílias, o que será que significa esse tipo de insulto, né? Clearly, typical gestures that people use every day can cause major misunderstandings depending on where and how they are used. Então, claramente, gestos típicos que as pessoas usam no dia a dia podem causar desentendimentos, né, grandes desentendimentos, dependendo de onde e como eles são utilizados. Então, vejam, começamos aqui um parágrafo e a topic sentence era sobre gestos que são feitos com a cabeça, ombros, braços e mãos. E a minha supporting sentence, né, ou sentences, né, tem várias frases aqui de apoio, estão dando exemplos, né, de tudo o que o topic sentence me mostrou. E é isso que você vai fazer em toda a redação que você começar. Quantos parágrafos principais eu vou ter, né, além da introdução e da conclusão? Qual frase eu vou utilizar no começo que vai dar o tema, que vai dar o tópico para o meu leitor? E quais vão ser os exemplos que eu vou utilizar para defender a minha ideia? Aqui são exemplos assim bem concretos, né? Exemplos de linguagens corporal e o que significam. Na redação de vantagens e desvantagens, escolha ali 2 ou 3 vantagens, né? Fale quais são essas vantagens e dê exemplos, né? Por que são vantagens? Ou então, se é concordar com algo, 3 razões para concordar com algo e exemplos, né? Como essa opinião é válida ou não. Explique por quê, né? Sem generalizar muito, tem que ser bem específico.
com um bom planejamento, né, colocou ali, né, bullet points, introdução, parágrafo 1, parágrafo 2, conclusão, qual vai ser minha topic sentence, quais vão ser as 3 ideias ou 2 ideias por parágrafo que eu vou defender ali, que exemplos eu vou incluir, exemplos da minha experiência pessoal, informações científicas, o que eu vou usar para fazer o meu argumento ali relevante, né, para aquela redação. Aí você vai estar em muita vantagem, você vai virar uma máquina de escrever redação, porque com essa fórmula você pode escrever sobre qualquer assunto. Esta redação tem um terceiro parágrafo principal, então vamos ver aqui o que ele diz, né? Já sei que a primeira frase é topic sentence, já sei que ela vai me dizer qual vai ser o tema deste parágrafo. In addition to facial expressions and gestures, physical contact or the lack of it is a key aspect of body language. Então, qual é o tema principal? O primeiro era sobre o uso do rosto. O segundo era sobre gestos feitos com diversas partes do corpo. O terceiro é sobre expressões... é sobre contato físico, né? Ou a falta de contato físico. Então ele diz aqui, in addition to facial expressions and gestures, né? Então, além, né, de expressões faciais e de gestos, né? Ou adicionando ali, né, esses dois, contato físico, physical contact, or the lack of it, ou a falta, né, disso. Então, o contato físico ou a falta dele é um aspecto chave, né? Um aspecto ali principal da linguagem corporal, né? Um aspecto muito importante da linguagem corporal. Então eu sei que o assunto principal desse parágrafo vai ser contato físico, physical contact. Interestingly, people from the United States are thought of as open and friendly, but their body language may give the opposite message. Então, né, interessantemente, pessoas dos Estados Unidos são vistas como abertas e amigáveis, mas a sua linguagem corporal pode passar a mensagem oposta. Americans often seem cold and remote to people from other cultures because they prefer to keep their distance. Então, os americanos geralmente parecem ser frios e distantes para pessoas de outras culturas, porque eles preferem manter a distância, né? They like to have approximately 2 to 3 feet of personal space around them. Então, eles gostam de ter aproximadamente de 2, né, a 3 pés de espaço pessoal ao seu redor. Eles preferem manter ali uma certa distância. When individuals from other countries come too close, Americans tend to step back until they have enough distance to feel comfortable again. Então, quando indivíduos de outros países chegam muito perto, os americanos tendem a dar um passo para trás até que eles tenham distância o suficiente para se sentirem confortáveis de novo. Isso é verdade aqui também, no Reino Unido é muito comum, né, as pessoas respeitarem esse espaço pessoal. Então ele está dando ali um exemplo de como os americanos reagem, né, quando eles têm ali o espaço deles invadido. In addition, né, além disso, Americans will briefly shake and then release the right hand of a man or woman that they are meeting for the first time. Então os americanos vão brevemente ali acenar, né, apertar, balançar a mão, né, a mão direita, né, de um homem ou de uma mulher que eles estão conhecendo pela primeira vez. Então é ali um cumprimento de mão assim rápido, né, briefly shake. They rarely kiss someone in public unless they have a close relationship with the person. Então eles raramente beijam uma pessoa em público, a não ser que eles tenham um relacionamento próximo com aquela pessoa.
In addition, unless they are romantically involved, Americans rarely hold hands in public. Então, né, além disso, a não ser que eles estejam envolvidos romanticamente, os americanos raramente seguram as mãos em público. Vocês conhecem alguém assim? Deixe aqui nos comentários. A lack of awareness about the rules of physical contact can give the wrong impression of Americans and have a negative effect on cross-cultural communication. Então, a lack of awareness, né, uma falta de conhecimento sobre as regras de contato físico podem dar uma impressão errada dos americanos e ter um efeito negativo em comunicação multicultural, né? Então, esse cross-culture de multicultural. Então, olha só, 3 parágrafos ao todo, né? 3 parágrafos principais, e este aqui focou em exemplos, né? Em informações que explicam como pessoas em países diferentes, né? Nesse caso ele utilizou ali o exemplo dos americanos, enxergam, né, o contato físico e o que eles querem dizer emocionalmente através ali do contato físico, né? Agora nós chegamos em uma parte também fundamental de toda a redação, que é a conclusão. Então muita gente sabe, né? Eu começo com a introdução, eu escrevo ali uns 2 parágrafos, eu vou com a minha conclusão. Mas tem muitas ideias erradas, né, sobre como você deve escrever a sua conclusão. Muita gente não consegue desenvolver uma conclusão consistente, ouvir aquela conclusão, né, cheia de clichês. Existe ali também, né, uma técnica em volta, né, da conclusão. Primeiro nós temos ali o linker, né, uma palavra que vai conectar essa conclusão com o resto do texto. Então, in short, né, como se fosse ali um resumo. Body language is an important form of communication that varies from place to place. Então, a linguagem corporal é uma importante forma de comunicação que muda de lugar para lugar. When people travel, they should not presume that the rules for body language in their home culture apply everywhere else. Então, quando as pessoas viajam, elas não devem assumir, presumir, né, assumir no sentido de acho que é isso, que as regras, né, de linguagem corporal que funcionam em seus países de origem se aplicam em qualquer outro lugar. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Usando outras palavras, e isso é importante, né? Você não pode repetir frases completas que você usou em outros momentos da redação. Ele está fazendo ali um overview, né? Ele está fazendo ali um resumo sobre as ideias, né, que ele discutiu no resto da redação. Então, ele, ao invés de explicar de novo, né, os diferentes tipos de linguagem corporal, ou de citar ali os países, ele resumiu isso através de como a linguagem corporal muda de lugar para lugar. Então ele só se referiu às ideias, usando outras palavras. In fact, né? Então, de fato, just as people focus their attention on grammar and vocabulary to master a language. Então, assim como as pessoas focam, né, sua atenção à gramática e ao vocabulário para dominar um idioma, they should devote time and energy to learning the body language of a new country or culture. Então, assim como as pessoas fazem isso, elas também deveriam dedicar o seu tempo e energia para aprender a linguagem corporal de um novo país ou de uma nova cultura. Então, ó, primeira parte da sua redação, ali na conclusão, né? Você vai fazer ali um overview dos pontos que você discutiu, né? Você vai trazer de volta o tema, o assunto, né? Usando outras palavras. Depois você precisa voltar ali com a sua opinião, com o seu, fazer uma referência ao seu thesis statement. Então, o que é o thesis statement? Lembra?
é aquela última frase da introdução que diz qual é a principal ideia que você está defendendo ali no texto. Neste caso, a pessoa aqui quis defender que quem pretende morar, trabalhar ou estudar em outro país deve aprender linguagem corporal daquela cultura. Então aqui, ó, ele está fazendo uma referência a essa ideia de novo. Então ele está reafirmando ali a sua posição, que não adianta só aprender a gramática e o vocabulário, né? Você também precisa aprender sobre a linguagem corporal daquele país. Então, essa é uma estratégia para você fazer ali a sua conclusão. Um overview, né, do que você escreveu e outras palavras, né, para reafirmar a sua posição. O que você concordou, o que você discordou, as vantagens ou desvantagens apresentadas, ok? Alguma dúvida até o momento? Não deixe de postar suas dúvidas nos comentários. Se você entrou agora na live, não deixe de compartilhar com seus amigos, pessoas que precisam de ajuda na hora de escrever a redação. Se inscreva no canal também, muito importante para que a gente continue entregando essas lives semanalmente, ok? Corre lá no YouTube, nós temos o link no bio aqui do Instagram, se você está entrando pelo Instagram. Então esse é o meu modelo, né? Esse é um exemplo aqui da redação. E agora eu quero fazer aqui um resumo, né? De cada momento, de cada parte dessa redação. E é uma coisa que você pode replicar quando você for escrever as suas próprias redações. Let me have a sip of my Diet Coke. Vamos lá. Essay Organization. Então, como organizar a sua redação? Essa redação que nós lemos teve uma introdução, introduction, thesis statement, body paragraph 1, 2 and 3. Então, os parágrafos principais, né, do corpo da redação, 3 deles. And conclusion. E uma conclusão. Thesis statement e introduction, eles fazem parte do mesmo parágrafo, tá? Então, a introdução, chamar a atenção do leitor. Thesis statement, afirmar o objetivo ali da sua redação, da sua escrita. Body paragraph, defender ali a sua posição através de exemplos, através de razões, né? Através de experiências pessoais, com o uso de topic sentence e supporting sentences, né? Então, frases de tópico, né? Frases que vão dizer para o leitor o assunto de cada parágrafo e frases para apoiar aquela ideia, para dar mais exemplos daquela ideia que você está defendendo. No final temos a conclusão, onde você faz um resumo dos pontos abordados em restatement da sua opinião, né? Então, você vai ali reafirmar a sua opinião, a posição, né? A ideia que você está defendendo. Então, se a gente tivesse que responder ali perguntas sobre este modelo, né? Vamos ver aqui perguntas para entender o que o autor fez. In this essay, what main point does the introductory paragraph make about body language? Então, a pergunta que a sua introdução deve ser capaz de responder é what main point? Então, qual é o argumento principal que o parágrafo introdutório faz sobre o uso de body language? Ou substitua aqui body language por qualquer assunto que você estiver ali discursando. Uma boa redação, uma redação bem feita, vai ter essa posição muito clara aqui, na última frase da introdução. Então, o argumento que esse autor quis levantar
é de que qualquer pessoa que pretende morar, trabalhar ou estudar em outro país, né, deve aprender a linguagem corporal daquela cultura, incluindo as formas aceitáveis de usar o rosto, os gestos do corpo e como fazer contato físico. Este é o argumento. Então, faça essas perguntas quando você terminar de escrever a sua redação. Será que meu ponto é fácil, né? O meu argumento é fácil de ser identificado no final da minha introdução? Pergunta número 2. Underline the topic sentence of each body paragraph. What aspect of body language does each body paragraph present? Então, underline, né, é para você sublinhar ali o topic sentence de cada parágrafo principal, né, sem ser a introdução, sem ser a conclusão. Que aspecto de linguagem corporal cada parágrafo principal apresenta? Então, o segundo checklist que você vai fazer ao final da sua redação é se você utilizou topic sentences e se elas são eficazes ao mostrar ali o assunto, né, de cada parágrafo. Neste caso, eu já fiz aqui, é a primeira frase. Então, primeiro ele falou sobre uso do rosto, no segundo ele falou sobre gestos corporais e no terceiro ele falou sobre contato físico. Será que a sua redação contém topic sentences? E última pergunta, circle the transition words and phrases that introduce the body paragraphs. Então, pense que a redação, ela na verdade é a junção de todos esses parágrafos com coerência e coesão. Então você precisa de palavras que liguem uma ideia com a outra, um parágrafo com o outro. Então esse é o terceiro elemento que você precisa verificar. Neste caso, vou até apagar aqui para a gente ver quais são as linking phrases, né? Quais são as palavras, né, que conectam um parágrafo com o outro. Neste primeiro parágrafo principal, nós temos first, né, que está mostrando ali primeiramente. Neste segundo parágrafo principal, né, nós temos are important means of communicating, né? Então, gestos, né, que as pessoas fazem com heads, shoulders, arms and hands are another important means. Por que por que essa frase, né, está ligando um parágrafo com o outro? Porque se eu coloco first e depois eu coloco another important means, né, outra forma importante de comunicação, eu entendo que esse parágrafo está dando mais exemplos, né? Tá trazendo um segundo tópico para a redação. Então você precisa pensar em linking phrases, né? Palavras que vão ligar um parágrafo com o outro, não pode ficar lá ideias soltas. Neste terceiro parágrafo, nós temos aqui in addition, né? Então, addition, né, de adicionar, então, além disso, né, em adição, traduzindo assim por cima. Então eu vejo que são essas três palavras que estão ligando ali uma coisa com a outra. First, another important means, in addition. E aqui você pode substituir, de novo, para qualquer tipo de redação, né? Não só de opinião, como concordar, discordar, vantagens, desvantagens. Então eu poderia colocar outras coisas aqui, como another advantage, or another disadvantage, assim por diante. Bom, este é um mapa de como a sua redação vai ficar no final. O que eu sempre falo para os meus alunos é que dependendo assim do tipo de prova que você estiver fazendo, né? Se você tiver ali que escrever 250 palavras, por exemplo. 250 palavras não é uma quantidade muito grande, né? E geralmente você tem 40 minutos para escrever uma redação completa. Então, este modelo ele mostra que a redação vai ter ali uma introdução, 3 parágrafos principais, né, e a conclusão. Se você não tiver tempo, e se você não puder escrever muitas palavras,
você pode deixar aqui esse terceiro de fora e concentrar só nos 2 primeiros parágrafos principais. Então, se for vantagens e desvantagens, um parágrafo para as vantagens, um parágrafo para as desvantagens. Tem técnicas que misturam, né? Algumas vantagens no primeiro parágrafo e depois algumas desvantagens no final do primeiro parágrafo. Mas você pode distribuir de uma forma estratégica e balanceada. Um para você concordar, outro para você discordar. Mas o que nós temos ali, né? Primeiro, introduction com general statements and background information. Então a sua introdução, né, como nós vimos ali no exemplo, vai ter as ideias gerais, técnica funil, começa de frases mais gerais para frases mais específicas, né? Vai dando ali um contexto, né, do tema que você está abordando. E no final do parágrafo principal, thesis statement. Então, a sua missão ali com aquela composição, né? O seu body, ele vai ter ali, no começo de cada um deles, topic sentence. Então, a frase ali dando o tópico. Aí, tem pessoas que escrevem 2 supporting sentences. Tem pessoas que escrevem 3 supporting sentences, que vão ser exemplos, causas, experiências pessoais, para defender ali a sua opinião. Em algumas redações, né, mais acadêmicas, aí eu estou falando de redações assim, dissertações mais longas, né, também existem ali concluding sentences, que tem um papel muito similar da conclusão, que é só para resumir ali os pontos levantados naquele parágrafo ali principal. Para uma prova como IELTS ou então CPI, você não vai precisar disso, né? Você vai limitar ali ao topic sentence e a supporting sentence. Não precisa de concluding sentence no meio da redação. A mesma coisa que você vai repetir para cada parágrafo ali do corpo, né, da sua redação, né? Topic sentence, supporting sentences. E por final, nós temos ali conclusion. Restate thesis or summary of the main points. Então ali você vai reafirmar os pontos levantados e a opinião, né, que você defendeu e adicionar ali um final comment. I'm sorry. Um comentário final. Esse é um modelo assim bem genérico, bem geral, que você vai adaptando ali de acordo com o exercício ali que for apresentado, ok? E o que então, para resumir, né, são cada uma dessas partes, né, da redação. Então nós temos aqui algumas definições para introduction, thesis, statement, body, and conclusion. So, in an essay, introduction, the writer... Então, vamos ver ali uma opção, né? Na introdução de uma redação, o escritor, o que cabe ali melhor? Se você souber a resposta, não deixe de postar ali nos comentários. Mas aqui a melhor resposta seria letra D, ok? Então, stimulates the reader's interest and gives general or background information about the topic. Então a introdução, né, ela estimula o interesse do leitor e dá uma ideia geral, né, uma informação assim de fundo, né, sobre o tema. Then the writer presents a thesis statement. Então depois o escritor apresenta thesis statement, usually at the end of the introductory paragraph, geralmente no final do parágrafo ali de introdução. Like the topic sentence of a paragraph, the thesis statement of an essay, então assim como o topic sentence, o thesis statement, vamos ver aqui, é a letra C. Restate the topic, então ela reafirma, né, o tema da redação.
And controlling idea. E a ideia que vai governar a sua redação, né? A opinião que você quer defender. Summarize or review the main points discussed in the body. Não, esse aqui, na verdade, é para conclusão, né? É bem parecido, mas aqui eu usaria a B, né? Thesis statement, né? Names the specific topic. Então, ela nomeia o assunto específico. And the writer's controlling idea about it. E a ideia dominante do escritor sobre aquilo. Então, o que ele quer dizer, né, com ideia dominante do escritor sobre aquilo? Não tem certo ou errado com redações. E isso é um assunto que é muito importante assim, de abordar com os alunos. Tem gente que tem medo de escrever porque elas não se sentem especialistas sobre aquele determinado assunto. Não existe certo ou errado com redação. O que existe é a pessoa saber a ideia dominante do texto, ou seja, sobre o que você quer abordar, que ideia você quer defender, e se a sua redação é eficaz ao fazer isso. Então não importa se a sua ideia está certa ou errada sobre aquilo. O que importa é o que você se propõe a fazer, né, no thesis statement, e se você consegue defender com sucesso essas ideias nos parágrafos principais. É isso o que o examinador vai estar avaliando. Se você se comprometeu a fazer algo e se você conseguiu cumprir com aquilo com sucesso, né? Então não tenha medo de escrever. Tenha um bom planejamento, saiba exemplos, né, que você vai utilizar para defender aquela opinião, e não esqueça de atar todos os nós, né? Não deixar nenhuma ideia solta, não deixar de balancear as opiniões ao longo da redação, ok? Então nós temos aqui as opções A e C sobrando. O próximo tema é body. Each paragraph of the body. Então cada parágrafo do corpo, né, ali é a parte principal da redação. Essa aqui é a opção A. Develops a subvision of the topic. Então o parágrafo principal, o parágrafo ali do corpo da redação, ele serve para ser uma subdivisão do tópico. Então, se o tópico é linguagem corporal, lembra? Ele usou cada parágrafo principal para subdividir aquilo em expressões de face, gestos de cada parte do corpo e espaço físico, né? Então, o body é a subdivisão do assunto. E por último, finalmente, temos ali a conclusion. Like the concluding sentence in a paragraph, it can... Então, da mesma forma... como a frase de conclusão, né, em um parágrafo, ela pode ali, né, reafirmar o assunto e a ideia dominante, summarize or review the main points discussed in the body, então resumir ou rever, né, os principais pontos discutidos, né, no corpo da redação, and or present a writer's final statement about the topic, e apresentar a opinião final, né, do autor sobre aquele tema, ok? Então esses são os elementos principais da redação. Ficou com alguma dúvida, não deixe de postar ali nos comentários. Se você está entrando agora na live, não deixa de vir aqui no canal do YouTube, deixa seu like nessa live, compartilhe com alguém que precisa aprender a escrever em inglês, né? Então vamos ver aqui um resumo, então, sobre body paragraphs, né? Então, falamos sobre introdução, mas o que compõe o corpo, né, da sua redação. E essa técnica vai mudar tudo, vai mudar toda a sua perspectiva de como iniciar uma redação. The body of an essay is made up of one or more paragraphs. Então, o corpo de uma redação ele é feito de um ou mais parágrafos. Each body paragraph has a topic sentence and several supporting sentences. Então, cada parágrafo ali do corpo principal tem um topic sentence, né, a frase que dá o tópico, o tema, e diversas frases de suporte ou frases de apoio.
Each body paragraph explains and gives details about the thesis statement. Então, cada parágrafo explica ou dá detalhes sobre o thesis statement, né? São os exemplos dali do que você quer abordar com a sua redação. Neste exemplo que nós estudamos antes, qual é o thesis statement? Therefore, anyone who intends to live, work, or study in another country should learn the body language of that culture, especially the acceptable ways to use the face, gesture with the body, and make physical contact. Então, o argumento principal é de que qualquer pessoa que quer morar, trabalhar ou estudar em outro país deve aprender a linguagem corporal daquela cultura. Especificamente, formas aceitáveis de usar o rosto, gestos com o corpo e como fazer contato físico. Então, para Topic Sentence, né, esse A, B e C representa cada parágrafo que ele escreveu e quais são as Topic Sentences que ele utilizou para começar cada parágrafo. Então, first, let's consider how people use the human face to communicate. Veja só, ele deu exemplos ali no começo e logo no primeiro parágrafo, tá vendo? Ele já associou aqui a exemplos, a detalhes de linguagem corporais relacionadas ao rosto. Tem um equilíbrio, tem uma ordem, tem uma organização, não é só um monte de ideia espalhada. Você vê ali, bateu o olho numa palavra-chave, já tem um parágrafo que vai discutir aquela palavra-chave. Parágrafo 2, né? O parágrafo principal 2. The gestures that people make with their heads, shoulders, arms and hands are another important means of communicating. Então, tá vendo que aqui no thesis statement ele falou de gestos com o corpo? Parágrafo 2 é sobre exemplos de gestos com o corpo. Tem uma organização. Parágrafo principal 3. In addition to facial expressions and gestures, physical contact, or the lack of it, is a key aspect of body language. Então, no thesis statement ele falou sobre physical contact. No parágrafo 3, ele deu exemplos de physical contact. Então, eles se ligam, eles se conectam e eles ali dão exemplos para cada um desses 3 assuntos. Né? Vamos ver ali então um exemplo real de prova. Chegou para você um teste do IELTS, né? Você vai precisar escrever uma redação, vai precisar tirar ali no mínimo 7.5 para você entrar na faculdade que você quer aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, né? Essa é uma pergunta que pode aparecer para você nessa prova. Write about the following topic. City living in the 21st century is stressful and offers no advantages. To what extent do you agree or disagree with this statement? Então, escreva sobre o seguinte tema. A vida na cidade no século XXI é estressante e não oferece vantagens. Né? O quanto você concorda ou discorda desta afirmação, né? Com esta afirmação. Give reasons for your answer. Então, dê motivos, né, para sua resposta. And include any relevant examples from your own knowledge or experience. E inclua qualquer exemplo relevante do seu próprio conhecimento ou experiência. Então, aqui ele está te dando a oportunidade de explicar os motivos, ou então incluir ali exemplos relevantes do seu conhecimento sobre o mundo ou alguma experiência ali pessoal. Write at least 250 words. Então, escreva no mínimo 250 palavras. Para IELTS tem que ser no mínimo 250, né? A recomendação é que você vá ali para 270 palavras. É o que geralmente as pessoas conseguem produzir em 40 minutos. Por isso que essa organização vai ser importante. Se você consegue fazer um rascunho ali do que você for escrever
com já uma ideia de topic sentence e exemplos, você vai conseguir escrever mais rápido, vira assim um processo natural. Então aqui eu tenho um exemplo ruim de redação, com erros assim que muitas pessoas cometem, e um exemplo muito bom, um exemplo assim, nota 8,5, 9, de IELTS, né, que é a nota máxima assim, que você consegue atingir. Essa primeira redação, a ruinzinha, ela não usa as técnicas que eu mostrei para você no começo desse vídeo. Esse segundo texto usa. E nós vamos agora aprender a identificar, né, como ele usou essa técnica. Agora você é um expert nisso também. Então, ó, exemplo bom. The percentage of the world's population domiciled in cities is increasing, and because of this, some of the largest cities must be fairly oppressive places in which to live if you are short of money or unemployed. Então, né, a porcentagem da população mundial que reside em cidades está crescendo. E por causa disso, algumas das maiores cidades devem ser muito opressivas, devem ser lugares muito opressivos para se viver se você não tem muito dinheiro ou está desempregado. At the same time, for those with disposable income, então, ao mesmo tempo, né, para aquelas pessoas que têm assim dinheiro para dar e vender, né, de uma forma assim bem informal, a city provides a lively environment with many cultural benefits and other opportunities. Então, uma cidade, né, ela providencia um ambiente cheio de vida e com muitos benefícios, né, culturais e outras oportunidades. Thus, the advantages of contemporary urban living far outweigh any disadvantages, in my opinion. Então, portanto, as vantagens de viver, né, em cidades contemporâneas, elas ultrapassam qualquer tipo de desvantagens, na minha opinião. Olha o que este candidato fez. Até este momento aqui, ó, utilizou aquela técnica funil. Ele deu um background information, ele explicou aqui o tema da redação com alguns exemplos, né, de como esse problema afeta certas pessoas. Num contexto de IELTS, né, que é o contexto dessa prova que eu mencionei, você faz isso como uma forma de reescrever a pergunta. Então, para você que vai prestar IELTS em algum momento e não sabe como começar as redações IELTS, você precisa reescrever a pergunta, né, esse enunciado aqui, porém você precisa utilizar as suas próprias palavras. Você não pode só copiar ali, né, o problema, né, que ele propõe, né, na pergunta. Você precisa reescrever usando as suas próprias palavras e dar alguns exemplos, né, de como esse problema afeta a sociedade. E esse candidato fez isso muito bem. Então, com palavras diferentes, né, de um nível assim mais avançado, ele traduziu aqui qual é o assunto da redação, né? Então, ó, ao invés de falar city living, né, de o morar na cidade, ele usou essa palavra aqui mais formal, né? Population domiciled in cities. Então, né, população que reside na cidade. Outro exemplo, ele usou uma palavra-chave aqui, ó, stressful, né, de estressante. Ao invés de repetir stressful, ele utilizou a palavra oppressive, né, de opressor, né, lugares opressores. Então, é para isso que serve a introdução em contexto IELTS. Reescrever a pergunta, né, usando as suas próprias palavras. Tem thesis statement aqui? Tem. Na última frase da introdução é onde o candidato colocou ali, né, a proposta da redação, né? Neste caso, a proposta dele é dizer que
morar na cidade tem mais vantagens do que desvantagens na opinião dele, né? Então, isso é o que você pode fazer para qualquer assunto ali de IELTS, nessas redações de à medida, né, que você concorda ou discorda de alguma coisa. Tem topic sentence, né, nessa redação, tem body paragraphs, tem. Então, primeiro nós temos a introdução, e este candidato, ele escreveu aqui, ó, 1, 2, 3 parágrafos principais, seguido aqui de uma conclusão. Topic sentence, primeira frase. O que a primeira frase do parágrafo dele diz sobre o assunto? In terms of entertainment. Então eu sei que neste parágrafo ele vai falar sobre o tema entretenimento. Another obvious benefit is the diversity of shops and specialist stores in any city of a reasonable size. Essa topic sentence já me mostrou que esse segundo parágrafo aqui vai falar sobre as lojas, né, e as lojas, né, especializadas que cidades grandes têm. Então, um parágrafo para entretenimento, outro parágrafo para lojas. Tudo no espírito de mostrar as vantagens de morar numa cidade grande. O que o topic sentence do terceiro parágrafo me mostra? It has been said that one of the least attractive aspects of city living is transport. Então, né, foi dito que um dos aspectos menos atraentes de se morar na cidade é o transporte. Então, eu já sei que este terceiro parágrafo tem como tema o assunto transporte. E por que as pessoas consideram uma desvantagem morar em cidade grande por conta do problema de transporte? Tá vendo? Topic sentences que me mostram o assunto de cada parágrafo. Então vamos ver os exemplos, né, que este autor escolheu para desenvolver esses três assuntos, né? Então, in terms of entertainment, city residents are often spoiled for choice, and on any night of the week could probably visit anything from small jazz venues to theaters, clubs, and numerous cinemas. Cities also generally offer wonderful museums. Então, né, os habitantes, né, da cidade são frequentemente mimados, né, com opções. Eles têm muitas opções. Em qualquer noite da semana, podem provavelmente visitar desde pequenos clubes de jazz, a teatros, clubes, vários cinemas. As cidades também geralmente oferecem museus maravilhosos. Então, exemplos de coisas que a cidade oferece em termos de entretenimento. Até para uma coisa mais específica de IELTS, né, é importante notar aqui o vocabulário que este candidato usa. Esse é um termo que nós chamamos de topic vocabulary, né? Então, vocabulário que tem a ver com o assunto da redação ou do tema ali que você está abordando. Então, small jazz venues, né? Então tem bastante assim frases com substantivos, né? Pequenos lugares de jazz, numerous cinemas, né? Vários cinemas, wonderful museums. Então tem sempre ali um adjetivo, um substantivo, para mostrar a variedade de vocabulário que este candidato tem. Vamos ver aqui o segundo, Another obvious benefit is the diversity of shops and specialist stores in any city of a reasonable size. Então, outro benefício, né, óbvio, é a diversidade de lojas e lojas especializadas em qualquer cidade de um tamanho considerável. Então, lembra que é importante ligar um parágrafo com o outro? Neste caso, ele fez isso usando esse termo de another obvious benefit. Então, outro benefício óbvio. É uma topic sentence muito eficiente.
While it may be the case nowadays that some people do most of their shopping over the internet, então, mesmo que seja o caso hoje em dia que algumas pessoas façam suas compras pela internet, for myself, it is essential to have the chance to browse and window shop, and the city gives me that. Então, para mim, é essencial ter a chance de comprar pela vitrine, né, ou olhar as vitrines, e uma cidade me providencia isso, né? Então esse browse é quando você tá na loja assim, meio que só dando uma olhadinha, sabe? E window shop é literalmente dar a olhadinha, principalmente assim pela vitrine da loja. Então essa pessoa tá dando um exemplo de coisas que tem gente que prefere pela internet, mas nada se compara a poder fazer as compras pessoalmente. Ó, argumentação. Se eu quero defender que tem vantagens de morar na cidade, eu decidi ali usar uma experiência pessoal para defender a minha opinião. Não tem certo ou errado. Tem bons exemplos, tem boa argumentação, né? Não deixem de vir aqui no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário. Nós estamos aprendendo a fazer redações em inglês. Vamos ver o que tem aqui no terceiro parágrafo. It has been said that one of the least attractive aspects of city living is transport. Então, foi dito que um dos aspectos menos atraentes de se morar na cidade é a questão do transporte. And I would certainly never dream of using my car to travel across town. E eu certamente nunca sonharia em usar o meu carro para viajar pela cidade. However, most cities nowadays have developed excellent and affordable public transport systems. Entretanto, né, porém, a maioria das cidades hoje em dia desenvolveram excelentes e acessíveis sistemas de transporte público, taking all the stress out of getting around, removendo todo o estresse de viajar ali pela cidade. What is more, né? Além disso, né? Essa é uma forma mais formal de dizer além disso. The cities of the 21st century often look good, with unusual modern architecture. Então, além disso, as cidades do século XXI geralmente têm uma boa aparência, né? Ou geralmente são muito bonitas, com arquitetura moderna e incomum, né? Então, começou com um motivo negativo, né, que as pessoas têm, mas usou ali de algumas ideias, né, para provar que, na verdade, as cidades elas também conseguem desenvolver sistemas de transporte públicos eficazes, né, e que não é uma desculpa para não querer morar na cidade, né? Bom, começou aqui com a argumentação. Agora nós temos a conclusão. In short, né? Lembra, linking phrases, ligando tudo. Esse in short, né? Em resumo. Today, cities can support a rich, varied and exciting lifestyle. Então, as cidades de hoje, né? Conseguem oferecer um estilo de vida variado, rico e excitante. Which is stimulating rather than stressful, que é estimulante, que é mais estimulante do que estressante, né? E aqui é um bom exemplo, né, de como este autor ele passou, né, pelos principais pontos levantados aqui nos parágrafos principais. Então, a rich, varied and exciting lifestyle, ao invés de repetir, né, palavras do corpo da redação, ele só deu uma pincelada, né, para mostrar, né, o que ele usou como principal argumento. E no final ele reafirmou a opinião dele, né, que o ambiente da cidade ele é mais estimulante do que estressante.
Vejam como essa técnica que eu mostrei foi aplicada aqui, né? Em comparação com essa primeira redação, onde você não vê ali um posicionamento firme, onde você não vê thesis statement, e onde as ideias elas estão muito jogadas, estão muito misturadas, né? Então, ó, you always have noise in a city, and it's very stressful. Então você sempre tem barulho na cidade e é muito estressante. Primeiro erro, escreveu stressful. Stressful está aqui na pergunta e geralmente você precisa evitar repetir as mesmas palavras do enunciado, tá? I agree because I live in a large city and it can be stressful. Então, eu concordo porque eu moro em uma cidade grande e pode ser estressante. Então, comparado a este parágrafo aqui, ó, não teve muita frase para dar um contexto, para explicar o tópico melhor. Explicou muito brevemente, né, o problema de barulho lá na cidade e ser estressante e já veio com uma opinião. Então, eu concordo porque eu moro numa cidade grande e pode ser estressante. Aí, olha como fica confuso. But I can do lots of things in my city, like going to the cinema and seeing rock concerts. Mas, né, eu consigo fazer muitas coisas na minha cidade, como ir ao cinema e assistir shows de rock. So I might disagree with the statement too. Então, talvez eu discorde com esta afirmação também. Ô meu filho, você concorda ou discorda? Tá confuso isso aqui. Então, a sua redação, ela precisa ser muito assertiva. Ou você concorda, ou você discorda, ou você concorda parcialmente. E nessa forma que ele colocou, tá confuso, né? Você não consegue ver a posição dessa pessoa. Então, cuidado com isso. Nowadays, more people have to live in cities. Most of the jobs you find are in cities, and it takes too long to travel there each day. That is stressful, the same as living in a city. Então, hoje em dia, mais pessoas precisam morar nas cidades. A maioria dos trabalhos que você encontra nas cidades, você encontra na cidade e leva muito tempo para viajar para as cidades todos os dias. Isso é estressante, assim como é estressante morar na cidade. There are some advantages to city living, né? Tem algumas vantagens para morar na cidade. A large city has too many people and there is traffic all the time, so it's very stressful. Então, ó, vantagem. Ele anunciou aqui que vai falar sobre vantagem. Mas aí ele fala, ó, uma cidade grande tem muitas pessoas e tem trânsito a toda hora, então é muito estressante. É vantagem ou é desvantagem? Então, precisa ser organizado. Um parágrafo onde você encontre as vantagens e tenham exemplos que sejam realmente vantagem, né? Não motivos porque alguma coisa é estressante. I have recently visited Bilbao in northern Spain, which has an excellent transport system. Então, eu recentemente visitei essa cidade, né, no norte da Espanha, que tem um sistema de transporte excelente. Então, ó, ficou confuso porque falou de algo aqui negativo, aí voltou a falar de uma coisa positiva. There are trams and an underground network, so you can go from one part of the city to another very quickly. Então, existem trams, né, que como se fosse um metrô, mas é a céu aberto, né, ele passa assim pela rua como se fosse um bondinho. E um sistema underground, né, um sistema, né, subterrâneo. Então, você pode ir de uma parte da cidade para outra rapidamente. I don't call that stressful, and it doesn't cost much either. Então, eu não acho que seja estressante e não custa muito. If I had a choice, I would still live in a city because I like it. Então, se eu tivesse uma escolha, eu ainda moraria em uma cidade porque eu gosto dela. Não tem topic sentence, tá vendo? Ele já começa falando, se eu tivesse uma escolha, eu continuaria a viver numa cidade porque eu gosto disso.
Então, é uma frase que mostra a posição dele, né? De que essa pessoa gostaria de morar numa cidade, mas tá tudo confuso, não tá num parágrafo assim coerente, com exemplos, com frases que explicam, né? Porque é contra, porque é a favor. É só uma ideia atrás da outra, e isso não é argumentação. E muitos alunos pensam que é argumentação, porque, mas eu dei exemplos, mas eu expliquei por quê. Sim, mas precisa ser de uma forma organizada. Precisa estar ali, né, num parágrafo agrupado com os motivos que você concorda e em outro parágrafo os motivos pelo qual você discorda, né? Principalmente no inglês, né? Que é mais difícil por conta da limitação do vocabulário, né? Então não pode ser só mostrar todas as palavras que você sabe. Precisa estar organizado, né, em grupos distintos. If I had a choice, I would still live in a city because I like it. There's a lot of live entertainment and many cultural things on offer. Então, se eu tivesse a chance, eu ainda moraria em uma cidade porque eu gosto. Tem muito entretenimento ao vivo e muitas coisas culturais em oferta. Shops are good and every city has many shops. Então, lojas são boas e toda cidade tem muitas lojas. Então, ó, aqui fala de eventos culturais. Aqui fala de lojas. Não tem exemplos de atividades culturais, como ele colocou aqui, né? Clubes de jazz, cinemas, museus, tá tudo jogado. E depois ele já vai pro assunto aqui de loja, mas não tem exemplo de loja, não tem muito vocabulário, né, que esteja relacionado a lojas, como este parágrafo aqui, né, onde ele dá exemplos, né, de atividades que ele gosta de fazer presencialmente e não pela internet, relacionados a lojas. With internet shopping, it doesn't matter where you live anymore. Então, com internet shopping, né, com compras online, não importa muito bem onde você mora, como era antigamente. There's no green in the city and it makes us stressed. Não há verde na cidade e isso nos estressa. I agree with the statement because it is stressful. Eu concordo com essa afirmação porque é estressante. Então, de novo, mudou do assunto de compras para assunto assim de natureza, né? De não ter muitas opções de verde. Não tem uma conclusão. Ele só dá exemplos assim de ir misturando, né? Numa hora gosta, numa hora não gosta. E explica por que gosta, explica por que não gosta. Fica esse ping-pong, né, de opiniões e não conclui nada. Não existe assim uma argumentação forte, né? Então, esse é um exemplo do que não fazer. Enquanto esse aqui é um exemplo, né, com todas essas técnicas que nós abordamos hoje, de introdução, parágrafos principais, conclusão, topic sentence, supporting sentences, para você ter sucesso aí na hora de escrever a sua redação. Bom, uma parte importante, né, antes da gente finalizar esse assunto por hoje, é como você também pode se preparar para escrever a sua redação. Então, em situações de exame, os candidatos às vezes têm ali 40 minutos para escrever uma redação. Dependendo do tipo de texto que você precisa escrever, você tem menos tempo ainda, né? São 20 minutos. Contagem de palavras diferentes, algumas são 150 palavras, outras são 250 palavras. Nunca comece uma redação sem planejar, né, o que você vai escrever, ou quais vão ser as ideias-chave, né, da sua redação. E aqui são duas ideias que você pode utilizar para isso. Paragraph plan, seria ali um planejamento, né, no que você vai incluir em cada parágrafo, que é uma coisa que você pode fazer ali no cantinho da redação, antes de você começar a escrever assim de fato, né? Então aqui, nesse candidato, se você está no Instagram, vem para o YouTube para você acompanhar aqui a nossa lousa, né? Deixa seu comentário, suas dúvidas, deixa o seu like. Então ele colocou aqui os pontos principais, tá vendo? Ó, no parágrafo 1, eu vou colocar a introdução, outline topic, então eu vou colocar aqui, né, uma explicação sobre o tema.
and give my basic opinion. Agree, disagree. E vou dar a minha opinião básica, né? Se eu concordo ou se eu discordo. Olha o que ele está fazendo, dando informação do tema e thesis statement, que nada mais é a frase que vai dizer, né, o seu plano ali com a redação. Nesse caso, ele quer dizer se ele concorda ou discorda com este tema. Aí aqui, ó, no parágrafo 2, 3 e 4, olha o que ele decidiu abordar. No 2, ele quer falar sobre os salários e as oportunidades de trabalho para atletas, né, de alta performance. Então aqui provavelmente uma redação sobre os diferentes tipos de salários, né, que profissionais de esporte ou profissionais mais comuns recebem. Então um parágrafo vai ser para os atletas, o outro parágrafo vai ser sobre trabalhos do dia a dia, né, pelo que eu consigo ver aqui. E ó, como ele se ajudou aqui pensando nos exemplos que ele quer abordar, né? Então, eu quero colocar exemplos de atletas famosos, como David Beckham, por exemplo. Parágrafo 3. Salários de outras profissões úteis. Médicos, professores, bombeiros. Então, aqui ele quer comparar, né, o salário de atletas, né, que recebem milhões, com o salário de profissionais assim, do dia a dia. E já está pensando nos exemplos que ele vai adicionar. Parágrafo 4, ele decidiu falar sobre o papel do esporte na sociedade. E parágrafo 5, uma conclusão, onde ele vai reafirmar a opinião dele e terminar com uma frase ali de efeito, né? Uma frase forte. Então essa é uma ideia, você pode colocar ali números, né, do parágrafo que você vai escrever e os principais componentes. Aí dessa forma você não corre o risco de começar uma coisa, não saber como terminar, ou então fazer um segundo parágrafo super longo, aí o seu segundo parágrafo principal e a conclusão são curtos e desequilibrados, e isso pode afetar muito a sua nota, né? Afetar muito o seu rendimento. Uma outra abordagem que você pode utilizar é o mind map, né? Que é um mapa mental. Esse funciona bastante assim com redações de causa e efeito, ou redação de vantagens e desvantagens. Praticamente ele colocou aqui o tema central, neste exemplo aqui, né, esportes televisionados, então vantagens talvez ou desvantagens de ter certos esportes que são transmitidos pela TV. E aqui ele colocou um sinalzinho de menos, um sinalzinho de mais. Talvez aqui sejam as desvantagens e aqui as vantagens. Ele separou por tópicos. Então ele já sabe que vai ter que ter uma introdução, uma conclusão. E aqui, na hora de planejar para a redação dele, ele já colocou ali uns 3 exemplos que ele vai elaborar. Que podem ser as topic sentences, lembra? Ou que podem ser ali topic sentence, né? Vou mostrar as desvantagens. Aí 3 exemplos, né? Supporting sentences. E ali no outro parágrafo, agora eu vou mostrar as vantagens. 3 exemplos, né? Então cada um desses aqui pode ser a supporting sentence que ele vai elaborar. Então, fewer at live matches, tickets cost more, problem for smaller clubs. Então acho que ele está falando que as desvantagens, né, de esportes televisionados é que existem o ingresso custa mais, é um problema para clubes pequenos que não tem a chance de ter ali o esporte sendo transmitido pela TV, talvez menos pessoas, né, que compareçam em partidas ao vivo, né, porque elas preferem assistir pela TV ao invés de ir presencialmente ao estádio. E aqui vantagens: great variety, close-ups of players, flexible timing. Então, grande variedade, close-up dos jogadores, né? Você consegue ver o jogador mais pertinho, né? Na TV do que num estádio. E um timing flexível. Você consegue assistir essas partidas em qualquer momento do dia. É uma boa ideia você começar com o mind map, porque principalmente se for um assunto que você não tem muito conhecimento, você não pode começar a escrever, né, sem saber onde você vai parar. Faz um brainstorm, pensa tudo que você viu na mídia,
pensa em tudo que você ouviu de amigos, de conversas de bar, de conversas entre família. Pense em tudo que você ouviu e separa, né? Vou escrever 2 vantagens sobre isso, 2 desvantagens sobre isso aqui. Essa organização é super importante e vai te dar, assim, uma boa vantagem, né, na hora de escrever a sua redação, né? E para finalizar, antes de eu finalizar esse vídeo, né, se você gostou, não deixe de fazer seu comentário, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar isso para qualquer pessoa que tem dificuldade de escrita ou que quer aprender o inglês, quer aprender a fazer redações em inglês. Esse é uma live que eu quero fazer pelo menos uma vez por semana, todas as terças-feiras, por esse horário, né, das 19 horas. Lives totalmente gratuitas para você aprender inglês. Quero finalizar com algumas dicas de redação, né? Se você está fazendo ali uma prova de proficiência, alguma coisa para a sua faculdade. Primeiro de tudo, né? Read the task carefully. Então, leia a pergunta com atenção. Nesse caso aqui, né? Identificar o tema principal, né? Que é vida na cidade no século XXI ser estressante ou não. Veja se você entendeu o ponto ali que você precisa levantar. Underline keywords and think of different ways of saying the same thing. Então, do enunciado, não deixe de marcar as palavras-chave para você não esquecer dos pontos que você precisa abordar, né, no meio da sua redação. Você pode perder pontos por não abordar o tema, né, em seu todo. E também pense em formas diferentes, né, de falar sobre as questões do enunciado. Não pode repetir o enunciado, né, palavra por palavra ou exatamente a palavra usada ali. Se for uma palavra mais técnica, não tem o que fazer, mas na medida do possível, reescrever ali as ideias usando suas próprias palavras, né. Make a plan. Não faz um improviso, não faz assim na sorte, deixa a vida me levar. Faça um plano. Usa o mind map. Faça aqui esse balãozinho, né, com vantagens e desvantagens. Ou então paragraph plan. Faz uma lista ali, né, do que vai entrar em cada um dos parágrafos. State your overall opinion in the introduction. Então não deixe de falar a sua opinião, né, na introdução. Esse é o nosso thesis statement, é a última frase da introdução, precisa ser claro, né, o que você acredita, né, o que você está defendendo ali na sua redação. Use linking phrases to make your argument clearer. Então, não deixe de usar palavras que conectem ali os parágrafos, né? Então, in terms of entertainment, another benefit, in short. Então, essas palavras que ligam, né, uma ideia com a outra, um parágrafo com o outro, vai dar ali muita coerência, né, à sua redação como um todo. Develop and exemplify each of your main points. Então, não adianta só colocar ali, né, os ingressos vão custar mais. Dê exemplos, né, de como isso acontece. Dê exemplo de situações onde os ingressos para assistir um jogo pessoalmente, né, aumenta porque as pessoas conseguem assistir também pela televisão. Use o exemplo da sua experiência pessoal ou de alguma coisa que você leu no jornal. Restate your opinion in a conclusion. Não deixar, né, de na conclusão incluir o que você acredita, a ideia que você defendeu, né, ali na introdução. Leave time to check your answer for accuracy. Então sempre reserve um tempo para no final ali da sua redação você procurar por erros de gramática, erros de spelling, né, a forma de soletrar as palavras, e não esquecer de incluir todos os pontos principais ali do enunciado. Se você tem alguma pergunta sobre redação, se você está escrevendo ali ou praticando uma redação para alguma prova, para algum exercício, para homework do seu curso, deixa aqui no comentário a sua dúvida, ou visite ali o meu Instagram ou o meu TikTok, onde eu posto frequentemente sobre dicas de inglês, sobre vida no Reino Unido. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que ela tenha sido útil para você.
essa não é uma forma definitiva de você aprender a escrever redações. Existem outras técnicas, existem outras filosofias, mas essa é uma forma muito básica e muito eficiente que você pode adaptar para qualquer tipo de contexto onde você precisa desenvolver uma redação. Eu espero você semana que vem, terça-feira, na live das 19 horas. Compartilhe essa live, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Thank you so much, and see you later!